eu ficar com medo na sessão, quem poderá me defender? A gente trouxe esse título com uma pegada de eu, Chapolin Colorado, não contavam com a minha astúcia? Só que não, né, gente? Não dá para você contar sempre com o Chapolin Colorado no meio da sua sessão. Se você estiver no meio de uma sessão e ficar com medo, e sim, isso acontece, a gente falou de várias coisas aqui ao longo dessa jornada, isso acontece, e o que você faz nesse momento, né? Então, a gente vai trazer aqui para você sobre o que é esse obstáculo, porque isso é um obstáculo, o medo é um obstáculo. A sessão de newborn, ou a sessão de recém-nascidos, ela é cheia de desafios. Por que ela é cheia de desafios? Porque você precisa reunir uma quantidade de conhecimentos que em nenhuma outra área da fotografia você precisa reunir. Você precisa reunir conhecimento sobre o modelo que em nenhuma outra área da fotografia você precisa. Essa é a única sessão que você precisa ter tanto conhecimento sobre o modelo, sobre o bebê, sobre a pessoa que você está fotografando, né? E a maioria das pessoas, sejam elas iniciantes ou não, tem medo de ensaios, principalmente de ensaios difíceis, porque não sabem como lidar. Tem gente que tem, inclusive, medo de ensaio, independente de estar difícil, né, Dani? Tem medo do ensaio em si. Só de pensar e planejar um ensaio newborn ou saber que amanhã tem um ensaio newborn para fazer, a pessoa já fica em pânico, já fica aflita, pensando um monte de coisa, pensando, e se o bebê não dormir, e se não der certo, e se a avó estiver lá, e se, fica com um monte de paranoia na cabeça, desesperado, e às vezes chega na hora e não é nada disso que estava esperando. E para a gente conseguir entender melhor, por que nós temos medo? Por que o medo vem, né? Qual que é o sentido? Por que a gente tem medo? Eu não tô falando que eu tenho isso agora, mas já tive medo do escuro, medo do monstro do armário, medo de um monte... A gente tem medo de coisas que nem existem. Não é? O monstro do armário não existe. Eu nunca tive medo do monstro do armário. Eu tinha, mas não do armário. Eu tinha medo daqueles que ficavam embaixo da cama que puxassem meu pé à noite, por exemplo. Ele não existe, mas por alguma razão, alguém colocou essa crença em mim e eu acreditava que isso existia. Eu tô falando lá da minha fase de criança. Mas quantas coisas hoje você tem medo, de quantas coisas você tem medo hoje, que nem existem, fantasmas que as pessoas colocaram na sua cabeça, né? Que você, no fundo, até sabe que não precisa ter medo daquilo, mas ainda tem, não consegue se livrar desse medo. E aí, a gente entra aqui numa fase de como é que eu supero o medo na sessão newborn? Quem poderá me defender? Você, Filó? Você é o Chapolin Colorado? Então, quem poderá me defender? Primeiro, eu preciso compreender quais são os tipos de bebês que existem. Existem 3. Estou falando aqui desse desafio que a gente está enfrentando. Desse desafio de ter bebês, por exemplo, que te trazem medo, né? De uma sessão que te traz medo. O que existe nessa sessão? O bebê que não dorme, o bebê que dorme e o bebê que é agitado. Eu posso ter um bebê agitado que dorme e posso ter um bebê agitado que não dorme. Como que isso acontece, né? Como é que eu posso ter... Eu tenho aqui 3 bebês, acordado, dormindo e agitado. Eu posso ter um bebê dormindo calmo, um bebê acordado calmo, um bebê dormindo agitado e um bebê acordado agitado. Ou seja, eu falei que existem 3 bebês. Bebê que dorme, bebê que não dorme e bebê agitado. Mas o bebê que dorme e o bebê que não dorme, ele também pode ser agitado. Tanto dormindo quanto acordado. Se eu compreendo isso, o que isso muda na minha vida? Muda que eu não tenho que ter medo do bebê que não dorme. Né? Normalmente, quando você fala de uma sessão difícil, tá falando de um bebê que não dorme. Tipo, não... meu Deus, esse bebê não dorme. Mas isso não é um problema. O problema é se o bebê não dorme e está agitado e não nos permite posicionamento ou não permite que a gente enrole no wrap ou faça alguma coisa. O problema do bebê estar dormindo acordado não tem problema algum. Porque muitas vezes a gente já fotografou vários bebês que eles estavam acordadinhos
E eles nos permitiram um posicionamento, eles permitiram que a gente enrolasse no rap, permitiram que a gente fizesse várias coisas. E a gente já fez muito ensaio super legal, super lindo, com o bebê acordadinho. Assim como teve muitos ensaios super desafiadores, e o bebê estava dormindo, ele não estava acordado, foi super difícil. Dá uma olhada nisso aqui. Olha que foto incrível. Eu amo essa foto. Os pais amam fotos com o bebê de olhinho aberto, com o bebê acordadinho. Não é o ideal para o ensaio newborn, porque se o bebê está acordado, vai dificultar o posicionamento, vai dificultar várias coisas, mas os pais adoram. E daí saem caretinhas diferentes. Tem um ensaio que o bebê fez. Ah, Estela, tem bastante caretinha, fica engraçado. Tem, vou pegar já já. Vou mostrar mais uma. A mesma bebê que eu acabei de mostrar, ó. Ah, nossa, então você conseguiu fazer um bebê bem de boa com acordado? Não, ela não estava acordada e calma, ela estava acordada e bem agitada. Deixa eu pegar da Estela aqui. E aí, o que é importante de entender aqui? Que eu não tenho que ter medo, porque independente da situação, eu preciso saber o que eu posso fazer com esse bebê. Eu preciso compreender como é que tá esse bebê, né? Para daí sim eu saber o que eu vou fazer, para daí sim eu entender. Lembra que o medo, ele, de uma forma antecipada, ele também é ansiedade, porque você tá tendo medo de algo que ainda não aconteceu. Aí você acha que ela dormiu. Olha só, nossa, tá super relaxada e tranquila. Olha como ela está tranquila. Veja bem. Ó céus, ó vida, me acordaram. A gente consegue muitas fotos. Ó, nessa hora, só para vocês verem, eu não mudei meu ângulo, meu enquadramento, nem nada. Eu só aproveitei para clicar mais e ter mais sequências das carinhas desse bebê, nesse caso, né? Nem sei se era hora de mostrar a foto agora, mas eu vou ter mais também. Então, assim, ó, que eu posso trazer ou falar que acontece com a maioria das pessoas? Quando eu decidi fotografar recém-nascidos, eu juro para vocês que eu achei que ia ser a coisa mais fácil do mundo. Por que eu achei que ia ser fácil? Porque eu sempre gostei. A gente tende a acreditar, principalmente quando vai entrar, que só o fato de você amar aquilo, e amar aquilo, eu não sabia que eu amava fotografia newborn. Eu me apaixonei por ela, mas eu não sabia que eu amava fazer porque eu nunca tinha feito ainda. Como é que eu vou saber se eu amo fazer uma coisa? E também tem uma outra coisa que muita gente fala, que não tem noção alguma de fotografia newborn, fala, ai, é tão bonitinho aquelas fotinhos, né? Eles só dormem nessa fase. Todo mundo fala isso. Eles bem quietinhos, eles deixam fazer o que você quiser. As pessoas falam isso pra gente, nossa, quando a gente fala, eu sou fotógrafa de cenas, pessoal que aleatório, assim, que não tem nada a ver com a fotografia. Nossa, que trabalho delicioso, né? Fotografar eles com os bebês, eles só dormem, dá pra fazer tudo, eles só dormem. Fala, eita! Sabe de nada, inocente. Oh, não! Oh, não! Oh, não! Não é assim. Voltando lá pra parte de quando comecei, eu achei que ia ser fácil. E eu pensei, cara, é fácil? Eu gosto. Eu já ajudei a cuidar, desde os 9 anos que eu me lembro, assim, eu ajudava a cuidar. Então, desde os 9 anos eu gosto de bebezinho. Tem muitos na minha família, sempre gostei de fotografar as crianças. Fácil, moleza. Eu era como essa pessoa que hoje olha pra minha cara e fala, nossa, isso é incrível, né? Porque você pode trabalhar com as coisas assim, e o bebê dorme, só dorme, deixa você fazer tudo, e patati patatá. E não é assim que funciona. Mas eu acreditava que era. E aí, tá, mas aí eu achava que era isso, né? Tipo, sempre cuidei de criança, então isso é fácil, né? Segundo, porque eu amava, então tá fácil, né? E terceiro, porque eu achava simples mesmo. Eu achava, moleza. Mas daí eu comecei. E daí o que aconteceu? Eu não sabia nem posicionar. Por que eu não sabia posicionar? Alguma vez na vida, vamos supor que você que tá aí é mãe, ou é babá, ou já foi babá, ou já cuidou de alguma criança. Alguma vez na sua santa vida, você posicionou a criança que você cuidou? Você precisou, eu pelo menos, a minha família nunca nem teve ar-condicionado, né, na minha época. Ninguém se preocupava com a temperatura. A minha avó, eu fui criada pela minha avó. A minha avó era do tipo que as filhas tinham filho ou as netas tinham filho, minha avó não deixava lavar a cabeça e não deixava sair de casa depois de pegar sereno, Deus o livre.
Andar descalço, então, nada assim. Era do tipo que ficava ali na quarentena mesmo, pós-parto. E a gente cuidava desse jeito, do jeito que sabia cuidar. Na época dava chá para criança que tinha cólica, ainda, que eu me lembro. Isso eram coisas diferentes, mas eu duvido que alguém pegasse o bebê de uma forma diferente, que não fosse no máximo de barriguinha para baixo quando tava com dorzinha, alguma coisa assim. E olha lá, era mais na caminha ou no colinho aqui do jeito tradicional. Então, é um erro muito grande a gente acreditar que vai ter facilidade, ou você pensar assim, bah, eu tenho dom com criança. É diferente você ter dom com uma criança e fotografar uma criança. Você ter dom com criança e achar que é o mesmo dom para recém-nascido. O recém-nascido, ele não interage com você. É uma situação extremamente diferente. E aí, eu caí por terra nessa, né? Porque com o tempo eu fui descobrindo que eu precisava desenvolver formas de lidar com cada situação, porque isso não existia, ninguém tinha me ensinado. Então, se você que está aqui agora, está começando, está prestes a começar, está querendo e acha que tem uma vantagem só porque foi babá, foi mãe e tal, entenda que é diferente ser fotógrafo. Se tem alguma mãe aqui que é fotógrafa, ela vai dizer para mim que é diferente ser fotógrafo. Mesmo que você tenha a paixão, mesmo que ela tenha vindo depois de você ser mãe, porque daí veio um filho, você quis fazer isso pelo seu filho e tá fazendo isso pelos outros bebês também. Mas é diferente, são situações diferentes, né? Então a gente precisa compreender que isso não é, muitas vezes nem é uma vantagem, porque eu achava que era e cheguei e falei, putz, eu preciso começar de novo, eu preciso começar do zero aqui, né? Porque eu tô começando algo diferente. Ajuda o fato de eu amar. Ajuda o fato de eu estar apaixonada, ajuda o fato de eu gostar. E por que ajuda? Porque por mais desafiador que seja, por mais difícil, por pior situação que eu passe, eu vou me manter sempre feliz por fazer, porque é algo que eu gosto de fazer. Então a gente precisa se atentar a isso também, né, Dani? Uhum. E aí, chegando nessa parte, a gente tem sempre situações que acontecem, né, que as pessoas sempre falam, mas toda vez que eu falo que existe algo que pode ajudar, vem um obstáculo em cima. Tipo, um dia eu falei até com uma pessoa no 801, ela não usava puff. Quando eu perguntei para ela por que ela não usava puff, ela disse que não gostava, ela preferia o prop. Na verdade, ela começou falando para mim que só fazia foto no prop, que ela precisava que rendesse mais, o que ela podia fazer para render mais foto no prop e tal. Então eu perguntei para ela por que ela fazia só no prop, e ela disse que é porque ela não gostava de puff. E aí, conforme a gente foi conversando, conversa vai, conversa vem, sabe? A gente vai cavando ali a pessoa, cutucando e chega na parada, que é o seguinte... Para achar a raiz do problema, porque muitas vezes a pessoa só diz que não gosta, mas muitas vezes ela não tem consciência do porquê ela não gosta. Exatamente, ó, ali como se fosse um ponto cego. E aí ela falou que ela brigava com o Puff, cara. Eles tinham uma briga cruel lá, ela desistiu dele. Começou e tal. E eu só descobri depois, né, que ela chegou até a ter um Puff, que ela se desfez. E depois ela deu uma chance pro Puff, a gente conversou muito. Mas depois ela... Aí, beleza. Aí eu falei pra ela que ela tinha que tentar o Puff, porque o Puff é importante, que o Puff rende mais foto, porque o Puff é bom e tal. Eu fui dando todas as razões para ela quebrar esse obstáculo na vida dela, que o Puff era um obstáculo. Aí ela me trouxe outro obstáculo. Quando eu trouxe a solução para o problema dela, ela me trouxe outro obstáculo. Ela falou assim, eu não tenho gamela. O motivo é porque eu não tenho gamela. A Aline tá aí, ó. Ela vai me dizer. Eu não tenho gamela, o problema é esse. Daí eu falei assim, tá. Quais são que props você costuma usar, né? Daí ela falou, X, Y, Z. O Z, no caso, era uma caminha. Que poses você costuma fazer no prop? Na caminha eu faço de barriguinha para cima, de bundinha pra cima, de ladinho. Eu falei, legal, e você não usa gamela lá, né? E você consegue posicionar, então o teu problema não tá na gamela. Você pode fazer a mesma coisa sem gamela no puff, né? A gamela é uma ferramenta, mas ela não é algo que você não depende dela. Ela é uma ferramenta que pode deixar mais bonito. E aí a gente chegou na parada, falou, tipo, eu tô te dando, tá vendo como você tá relutando contra isso? Eu tô te dando a solução, você tá me trazendo um problema. Eu tô te dando a solução, agora você não tem mais um problema.
Agora você tem que dar uma chance para ele, né? Dar uma chance para o puff. Não tenha medo dele. Não tenha ódio dele. Não garre ódio no seu coração. Muitas pessoas, muitos fotógrafos que não fotografam no puff têm essa mesma objeção. Eu não consigo fotografar no puff, eu não gosto, eu não me dou bem, não dá certo o posicionamento, enfim, não consegue. Mas daí quando chega lá nos próprios, consegue fotografar na caminha, consegue fazer as mesmas poses que faria no puff, consegue fazer no próprio. Então, o problema tá... Ela não se adaptou no puff, ela não se adaptou com o jeito ali. Ela não quis insistir. Exato. E acaba só deixando de lado. E nesse dia, só para concluir, eu estava até falando de que a solução do seu problema pode estar a um passo, e você desistiu a um passo de solucionar, né? Podia ter sido um ensaio a mais e resolvido o problema. Mas, até onde eu sei, teve uma das lives que a gente estava comentando sobre isso, que a Aline estava aqui, que ela disse que ela já usou o puff e já conseguiu. Que às vezes a pessoa se irrita, fala, ai, que saco, não vou usar mais esse drone de puff, vou fazer só no prop, e pronto. E aí é um dia que fica lá com raiva e fala, não vou mais usar esse negócio, e pronto, acabou. E aí não usa, sendo que o puff é onde rende a maior quantidade de fotos, porque às vezes a pessoa não tem consciência de que ela está muito perto de conseguir, que é só uma coisinha que está atrapalhando, que só precisa de pequenos ajustes para ela conseguir, de fato, usar o puff. Então, são coisinhas, pequenos ajustes que muitas vezes o fotógrafo ali sozinho não tem consciência, não consegue enxergar, é como se fosse um ponto cego. E assim como tem esse caso aí do puff, tem várias outras coisas no ensaio newborn que você está a um passo de conseguir, que você está a um passo de conseguir fazer aquela pose que você tanto deseja, de aperfeiçoar, de melhorar, mas muitas vezes o fotógrafo não tem paciência, às vezes não insiste mais um pouco, não testa mais uma vez, não faz mais um ensaio para ver se consegue ou não estuda, às vezes fica ali tentando sozinho, se batendo, e não consegue chegar no resultado que quer, sendo que se tivesse buscado conhecimento, se tivesse buscado uma rota, um mentor que te ajude, que te oriente nessa caminhada, tudo seria mais fácil, você evitaria muita frustração, você ganharia tempo, tudo ia ser mais fácil de conseguir. Olha, a Aline, inclusive, diz que está usando o puff até nos acompanhamentos e as mães estão escolhendo quase todas as fotos no puff. Nós também, quando fazemos acompanhamento de bebezinhos lá de 2, 3 meses, até uns 4, a gente usa puff também, porque o bebê consegue ficar de barriguinha para baixo, de bracinho, consegue ficar de barriguinha para cima, então dá para fazer várias coisas no puff com acompanhamento também. Qual é a melhor forma, então, de superar um problema? Se eu tenho medo, se eu preciso enfrentar alguma coisa, a melhor forma de superar um problema é enfrentando um problema e assumindo que você tem esse problema. Ou seja, às vezes a gente não quer assumir, porque você não quer dizer assim, eu não sei mesmo fazer isso, eu não sei tratar foto. Eu tô falando isso porque eu tive uma briga com o Photoshop por muito tempo. Eu não sei usar o puff, só que a gente não quer assumir que não sabe, então a gente diz que prefere não usar. Só deixa de lado, fala, então não vou usar, então não vou fazer, então não vou editar foto, então, sabe, eu não consigo fazer tal pose, não consigo fazer a pose do koala, então eu nunca vou fazer ela, deixa de lado, vou fazer as outras coisas. Porque às vezes não tem paciência, porque às vezes fala, deixa pra lá, né? Só deixa pra lá, só não faço isso. Sendo que, se eu não sei fazer a pose do koala, por exemplo, e eu quero fazer, eu vou estudar como é feita essa pose, quais são os passos do posicionamento para conseguir colocar o bebê ali. Se eu não consigo fazer muitos ângulos, enquadramentos, eu não consigo render muitas fotos no meu ensaio newborn, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar sobre ângulos e enquadramentos. Então, ao invés de você deixar o problema de lado, ao invés de você simplesmente fingir que isso não existe, encara isso. Ok, eu preciso melhorar em coisa. Por exemplo, edição de imagem. A minha deficiência hoje é edição de imagem. Eu vou editar só no Lightroom, põe 1:7 lá, tá bom? Faz assim, acabou. A fotografia newborn, os bebês têm muitas imperfeições de pele. Por quê?
Porque ele ainda não tem uma pele de bebê de 3, 4 meses. Ele tem a pele de um recém-nascido, que está escamando, que tem marcas hemangiomas, que tem manchinhas, que tem várias coisas. E aí essas imperfeições precisam ser retiradas na pós-produção. Então, se você não consegue fazer uma edição, não consegue trabalhar com isso, admita que você tem um problema, admita que eu não sei. E se eu não sei editar, o que eu tenho que fazer? Eu preciso buscar o conhecimento, eu preciso aprender a editar. Eu tenho duas possibilidades. Ou eu delego para alguém que saiba, ou eu aprendo. Ou você aprende. E aí você vai lá buscar o conhecimento. E aí você assiste a aulas, tudo. Aí você vai pôr em prática. Vai pegar, vai editar suas fotos. Primeira vez não ficou bom, aí você testa outra. Aí você vai indo ao longo do tempo, vai aprimorando e vai tendo um bom resultado. E outra, quando você aprende, você não só aprende a editar, mas você começa a gostar. Quando você aprende a fazer alguma coisa, você aprende a gostar daquilo que você está fazendo. Então, o ideal se você odeia fazer alguma coisa, é porque você não sabe fazer ou você tem alguma dificuldade. A partir do momento que você aprende, você começa a gostar disso. Seja da edição. E por que a gente começa a gostar quando aprende? Porque a gente começa a ver o resultado. Você vê resultado. Tem duas coisas, né, que acontecem aí. Primeiro que você dá uma massageada no seu ego. E essa parte do ego, ela não é uma parte ruim. Que é de você se sentir bem. Porque você conseguiu. Lembra? A gente falou de conquistas esses dias. É comemorar porque você conseguiu. Mas ao mesmo tempo você começa a gostar por quê? Porque você conseguiu atingir um resultado, você pensa, nossa, tá muito massa. E às vezes nem fica tão massa assim, mas na tua cabeça tá muito massa, porque você conseguiu fazer. Eu passei por isso com o Photoshop. Eu passei por isso. Eu achava o máximo. A Dani ia lá e falava, não tá bom, Bel, porque aí eu odiava. A Bel ficava brava comigo, achando que eu tava sendo ruim e criticando. Ela, para, Dani, olha que linda. Ela falou, meu Deus, olha, você estragou aqui o negócio. Aí, eu desisti do Photoshop. Por um bom tempo, eu odiava ele. Odiava. Até que um dia eu resolvi sentar do lado da Dani e aprender. Falei, agora eu quero aprender. Agora me ensina que eu tô aqui, ó. Tô de corpo, alma, coração e ouvidos e tudo. E aí foi ali que eu aprendi. E aí eu consegui fazer uma foto em que fui elogiada. E aí eu comecei a me achar. E aí eu comecei a pôr as minhas asinhas de fora. Comecei a fazer actions e presets e coisas, e isso e aquilo. E de repente eu sou responsável por todas as edições do estúdio. Então, aí hoje eu sou responsável por tudo, né? Tudo que a gente faz, mas eu aprendi com ela. Até outro dia no 801 alguém me falou, não é o assunto do nosso tema aqui, mas é importante. A pessoa me pediu dica de edição de imagem. Eu falei, cara, eu não sou a melhor pessoa para ensinar isso. Eu não sei nem o nome das ferramentas. Não decorei isso, eu decorei o caminho. Eu sei onde eu tenho que ir, mas eu não sei o nome. E para mim não importa saber, porque eu preciso saber o que eu tenho que fazer. E eu sei o que eu tenho que fazer. Resultado. Eu sei onde eu tenho que ir, onde eu vou chegar com isso, mas eu realmente não sei ensinar. Não sei. A Dani fez vários cursos de Photoshop para conseguir saber fazer o que ela faz, e inclusive para ensinar isso, né? Eu não, eu só aprendi com ela, eu não tenho nem condições de repassar o que eu aprendi com ela. Então eu me abstenho disso, porque eu acho que assim, cada um sabe o que faz. Eu não sou a expertise nisso. Hoje eu domino isso no nosso estúdio, mas eu tenho que ser consciente a ponto de dizer, eu não sou a melhor pessoa para ensinar. Quer aprender, vai nela, não em mim, que isso aí realmente não é comigo. Mas enfim, voltando agora aqui para o nosso negócio, será que tem um jeito errado de eu superar esse obstáculo, que é o medo, né? O medo de um bebê desafiador, o medo de um bebê acordado, o que quer que seja. Tem, é você fazer uma autocrítica, né? A autocrítica, ela é boa, sim, desde que não seja autodestrutiva. E a gente tem uma tendência muito grande a fazer isso. E sabe que esses dias eu estava lendo uma coisa, deixa eu só lembrar como é que era, que apesar das coisas hoje em dia serem muito mais rápidas, tanto em relação ao conhecimento, coisas que a gente levava muito mais tempo antes, a gente consegue fazer.
o nosso próprio treinamento newborn. Eu levei muitos anos para conseguir chegar no ponto que eu tô hoje e ensinar e transformar a vida de uma pessoa, transformar a ponto de menos de 2 meses, menos de 1 mês, às vezes, algumas aulas transformam a vida, às vezes uma conversa comigo. Eu tô falando isso, não é meu ego gritando, eu tô falando porque eu escuto isso. Eu falo com pessoas no 801 que falam para mim, por causa de uma conversa, por causa de uma resposta que você me deu, já transformou a minha vida. Hoje eu falei com uma menina assim, a Priscila, que ela falou, semana passada a gente conversou, e aí você me disse uma coisa, eu fui lá e fiz, eu me senti tão bem com aquilo que você me disse, com a nossa conversa, que eu mudei meu orçamento, eu aumentei o meu valor, eu mudei a minha forma de comunicar com o meu cliente. Ela falou, eu fico pensando que se numa conversa eu fui capaz de ter essa transformação, imagina entrando no treinamento newborn. E por que eu falo isso? Porque acontece, não é uma coisa da noite pro dia que eu inventei. Eu peguei anos de carga, anos de experiência, de contato, de coisas que eu passei para encurtar o seu caminho, para fazer com que você chegue mais rápido no resultado, para você não precisar ficar 5, 6, 7, 8 anos penando, né? Então, você não precisa disso. Então, a crítica ajuda, sim, se você souber fazer, e não se você se destruir com isso. E a gente se tornou um causador desse mal, maior do que qualquer outra pessoa. Que muitas vezes, quando a gente acha que alguma coisa no nosso trabalho não tá bom, a gente só faz uma autocrítica. Eu sou ruim mesmo, eu não consigo fazer tal coisa. Eu nunca, por exemplo, eu não consigo fazer a pose de bundinha. Eu não consigo fazer e pronto, eu nunca vou fazer, eu sou ruim mesmo, faço as outras, mas essa eu não faço. O primeiro passo é, eu não sei fazer, mas eu quero fazer. E aí, o que eu faço para saber fazer? Preciso aprender. Então, primeiro você tem que admitir, não tem que só achar, eu sou ruim, eu não consigo, eu isso, eu aquilo. Ok, se eu não sei, eu posso saber. Se eu ainda não sei, eu posso aprender. Né? E isso, independente da fase da vida que a pessoa está, ela tem plena capacidade de aprender, de conseguir. Uns aprendem mais rápido, outros aprendem mais devagar, mas todo mundo tem plena capacidade de aprender, de conseguir. Mas aí é preciso mudar essa forma que a gente se olha, que a gente se pune, que a gente se critica. Nossa, pune é uma palavra feia, né? Não sei, mas pune é feio. Pune. É quase pônei. Pônei é legal. Pônei é legal mesmo, mas pune não. Desculpa aqui, entrou na frase e me chamou muita atenção. Ai, sim. A gente se pune. Enfim, acabou minha fala, que você fez eu esquecer. Você já vai lembrar de novo. E Dani, será que tem um jeito, então, de resolver isso, tipo, de superar esse obstáculo, uma forma que nos ajude mesmo a passar por esse problema e superar? Existe. O conhecimento é o que faz a gente conseguir superar todas as dificuldades. O conhecimento e a prática, né? Que a gente tem que alinhar o conhecimento e pôr esse conhecimento em prática, né? Porque senão não adianta estar cheio de conhecimento, não põe em prática e as coisas não funcionam, né? Fica desequilibrado. Se você tem conhecimento, põe em prática, aí você consegue lidar com todas as situações no ensaio newborn. Seja o bebê acordado, seja o bebê dormindo, seja o bebê agitado, seja como for, você vai saber como agir. Esse é o primeiro passo, ter conhecimento, porque na fotografia newborn não adianta você querer se aventurar, vou fazer um ensaio ali, muita gente começa assim, não estuda nada, só nasceu um sobrinho, nasceu o priminho, ou filho de uma amiga, ou um cliente pediu, e você fala, ok, eu não faço, não sei, nunca fiz, mas eu vou testar, eu vou fazer o que o bebê deixar. Aí você vai lá fazer o ensaio e fala, ai meu Deus, não consegui fazer nada. Cheguei lá, não sabia o que fazer com esse bebê. O bebê tava dormindo e tudo mais, mas daí eu não sabia o que fazer, só pus lá o bebê largadinho, joguei um paninho em cima, fiz uma foto. E aí no final das contas fala, gente, esse negócio não é pra mim. Por quê? Porque diferente de um outro ensaio... Não tinha a menor consciência, né? Por exemplo, você é um fotógrafo que faz ensaios de casal. Aí uma gestante pede para você fotografar, você não é especialista em fotografia de gestante, mas você já tem noção de como fazer, e é uma pessoa também que está ali de pé, da mesma forma que o casal pode estar,
né? Se a gestante estiver com o marido, ok, você vai conseguir A fazer as fotos. direção, a A técnica é a direção, mesma, a técnica é a mesma. Agora, você chega no newborn, mudou tudo. Primeiro que o bebê não tá de pé, nem sentado. Depende. Ele tá Ele deitadinho. pode estar Se ele sentadinho, estiver na pose, pode. pode. Mas a maioria das vezes ele tá deitadinho. Não adianta você querer dirigir o bebê que ele não vai te obedecer. Vai lá, bebê, faz a pose de koala. Faz a pose sapinho, ó, é assim. Vamos lá, eu confio em você. Vamos, vai dar certo. Não vai. Ai, bebê, agora você tem que ficar quietinho, se acalmar, você tem que parar de chorar, não ficar agitadinho, porque eu vou posicionar você. Combinado? Depois eu te dou um chocolatinho. Não funciona, só funciona com criança maior. Dentro. Então, te dou um dinossauro. Por exemplo, eu descobri quando eu tava lá, tinha medo. Eu também tive medo, gente, muito. Vocês não fazem ideia. Quando eu comecei, além de eu ser, tipo, não ter grana, a gente não tinha grana para investir, não tinha nada. A gente começou do nada, assim, do além. Não tinha. As únicas pessoas que me conheciam, que a Dani achava o máximo, que eu tinha família grande, mas minha família não tinha dinheiro para pagar um ensaio comigo. Aí eu tive 2 primas que pagaram, lembra? Os primeiros que a gente fez foi da Lei e da Sim, mas foi book de... não foi newborn, mas... Tipo book de 15 anos. Bem quando a gente começou, assim. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente começou muito do nada e também tinha os mesmos medos, a mesma falta de noção, mesmo que eu tenha começado fazendo já um curso. Eu não comecei me aventurando, eu comecei estudando primeiro, especificamente a fotografia de newborn para poder entrar. Mas isso não me deu o know-how ou a expertise que eu tenho hoje. Isso veio com o tempo, principalmente não com o tempo em si. Eu acho que o tempo, ele não traz autoridade para ninguém. A experiência, sim. A prática, a prática, sim, né? Que a prática, ela tem a base da prática é a experiência. Agora, o tempo, isso tem gente que tá há 8 anos no mercado que não tem a mesma expertise. Por quê? Porque talvez não pratique tanto, porque não tem o mesmo conhecimento. Às vezes tem uma pessoa de um ano e meio, que já tá muito bom, que já tá muito evoluído, melhor do que aquela pessoa que tem 4, 5, 6 anos. Por quê? Porque a pessoa adquire conhecimento e põe isso em prática. Os alunos que estão começando, que entraram no programa, no treinamento newborn e não tinham feito nenhum ensaio, fizeram o primeiro ensaio, que eu penso, cara, se o nosso primeiro ensaio da vida tivesse sido assim... se eu tivesse feito assim, tipo, olha, eu demorou, tinha feito... sei lá, pelo menos 50 newborns pra gente chegar nisso daí. Se não for mais, porque a gente tem os 40 primeiros postados e não... E a pessoa já começa assim, eu falo, gente... Mas o que me faltava, né? Só para eu tentar, deixa eu tentar concluir aqui. O que me faltava? Eu descobri que o que estava me faltando era conhecimento, que quanto mais conhecimento eu tinha, menos medo eu tinha. Por que eu tinha menos medo? Porque eu fazia menos besteira. Que besteiras eram essas? Eu nunca coloquei o bebê em risco, porque eu já tinha bom senso, mesmo quando eu não tinha o conhecimento, tanto conhecimento. Como que eu sei que eu não tinha tanto conhecimento? Porque eu não paro de ter conhecimento. Então, hoje eu descubro que ontem eu tinha menos conhecimento que hoje. Isso significa que eu não estava pronta? Não, significa que eu tenho sempre mais coisas para saber, para aprender, para evoluir. O que eu quero dizer é que quanto mais conhecimento eu ia tendo, menos medo eu ia tendo, porque aí eu sabia o que eu tinha que fazer. Então, a minha ansiedade melhorou, o meu medo melhorou, a minha fotografia melhorou. Aí, com isso, melhoram as vendas, vai virando uma bola de neve positiva, né? Melhora o nosso trabalho como um todo. Quando a gente, por exemplo, troca de celular, troca por um modelo que a gente não conhece, a gente não fica ali se batendo um tempão para fazer uma coisa. Depois você descobre e fala, cara, era só passar o dedo assim, era só fazer isso, era só não sei o quê. E eu fiquei ali um tempão para descobrir aquela coisa, como é que fazia. É a mesma coisa. Que às vezes, de tão fácil que tão fácil, é complicado, você não acha. Complicando a sua cabeça, achando que é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, é só uma coisinha. Assim é a mesma coisa na fotografia newborn. Porque o conhecimento é o poder. Conhecimento te dá o poder para fazer um ensaio mais rápido, para fazer um ensaio mais assertivo, para saber lidar com os pais. Conhecimento é o poder. E conhecimento é algo que ninguém tira de você. Você pode falir, pode acontecer o que for. Se você tiver conhecimento, você consegue se reerguer, você consegue se reconstruir, recomeçar. Mas se você começa a fotografia
newborn comprando um monte de próprio acessório e você falir, de nada vai adiantar. Você vai vender aqueles próprios acessórios que as pessoas já não vão valorizar, vão pagar baratinho, não vai valer a pena. Mas o seu conhecimento não tem preço. E outra, você pode acumular o quanto conhecimento você quiser, né? Porque o conhecimento é uma coisa infinita que a vida inteira você vai acumulando ali na sua cabeça, diferente de coisas materiais. E aí, quando a gente fala ali, que a Dani explicou também da questão de, precisa praticar, ter conhecimento e tal, dizem que a prática leva à perfeição, né? E, na verdade, o Thomas Fuller diz que o conhecimento dirige a prática. No entanto, a prática aumenta o conhecimento. Ou seja, eu preciso de conhecimento para praticar. Autoescola. Eu preciso do conhecimento para... Primeiro eu preciso do conhecimento teórico, depois eu preciso do conhecimento prático e depois eu pratico, baseado no conhecimento que eu tive, certo? À medida que eu vou praticando, aí depois eu tirei minha carteira. Significa que eu não tenho medo? Não, eu ainda sou inseguro no trânsito. À medida que eu começo a dirigir o meu carro, que eu começo a praticar, eu começo a ter mais conhecimento, eu começo a perder o medo de dirigir. Começa a se sentir mais seguro, começa a entender o trânsito, começa a ter mais confiança e saber exatamente o que você está fazendo em cada situação, como agir. Começa a conseguir dar o pisca, trocar a marcha e acender a luz e fazer o que tiver que fazer sem nem pensar. Daí chega umas horas, umas épocas na vida, tá tipo mulher, assim, sai de manhã meio atrasada, tá lá dirigindo, passando batom, maquiagem, passando as coisas lá, né? Não que seja certo, né? Não, às vezes ela tá fazendo, parou no semáforo, tá com o rímel ali no colo, e parou no semáforo, agora o rímel. Opa, abriu, tá com um rímel, o outro sem. Aí parou em outro, ou chegou no trabalho, tá com a pessoa vai no caminho aqui. fazendo isso, né? Tipo... rola, né? Mas a ideia é você compreender que sim, o conhecimento ele dirige a prática, no entanto, a prática aumenta o conhecimento. Então a gente tem todas essas questões aqui. E o que eu posso fazer agora? Por exemplo, os benefícios a longo prazo de se adquirir conhecimento não tem preço. Por que não tem preço? Tem preço sim, Bel. Se eu for entrar no treinamento newborn, eu já sei que eu tenho que pagar. E quanto eu tenho que pagar? Sim, esse é o custo para você. Mas isso não tem preço a longo prazo. Teve uma vez, eu falei com uma menina no 801, aluna nossa, que ela falou o seguinte, ela falou assim, quando eu fui entrar no treinamento, eu tava muito ferrada, e eu conversando com meu marido, falei, eu preciso entrar, o meu marido falou, não, beleza. Ele falou, não, entra, a gente vai dar um jeito, parcela no cartão. Ela falou, parcelei em 8 vezes. Ela falou que o primeiro ensaio que ela fechou, logo depois que ela começou a ler as aulas dela, ela falou assim, comecei a aplicar, já fechei o ensaio que pagou o curso. Hoje, só para vocês terem uma ideia, ela já conseguiu faturar muito mais do que ela faturava, inclusive ela usou as mesmas técnicas que a gente ensina para vender nos ensaios de Natal dela desse ano. Ela não só... acho que ela triplicou o valor do ano passado para esse ano. Não só ela fez isso, como ela conseguiu vender 10 vezes mais para o mesmo cliente, usando as estratégias que a gente ensina. E aí, quando ela me contou isso, eu falei assim, hoje, você olhando lá para aquele momento, que ela falou, se eu soubesse, eu não tinha nem parcelado o curso, porque, né, já estava pago, mas ok. Ela falou que é um investimento que se paga muito rápido. E aí eu falei assim, se esse curso custasse muito mais do que o que você pagou, teria valido a pena para você? Ela falou, com certeza, eu pagaria muito mais. Porque o resultado que já me trouxe, ela acho que entrou no começo do ano, mais ou menos, ou no meio, foi o resultado que me trouxe até aqui, eu já consegui muito mais, né, do que eu investi. Então, o benefício a longo prazo não tem preço. O único problema é que a maioria das pessoas não tem paciência, muitas vezes, para praticar o necessário, ou para fazer tudo aquilo que é necessário, para praticar aquilo que aprendeu, né? Para pôr o conhecimento em prática.
já acha que não vai dar certo. Ai, fiz um ensaio, o bebê não dormiu. Ai, meu Deus, não dá certo. Ai, não é pra mim. Ai, porque a avó tava junto. Tem gente que devora, né, Dani? Tem gente que é coelho, assim, muito rápido. E aí, quando você começa a colocar o seu conhecimento em prática, começa a ver que as coisas funcionam, começa a conseguir se comunicar melhor com o cliente, as coisas fluem melhor. Inclusive, como eu sempre dou o exemplo da avó, antes a gente falava, ai meu Deus, vai a avó no ensaio newborn, ah meu Deus, já vai falar besteira pra gente. Hoje, quando vão avós no ensaio newborn, é super legal, super gostoso, super divertido, os avós vibram, eles ficam felizes, falam, ai que lindo, ai que fofo, ai que isso, ai que aquilo. E os mesmos avós que antes falavam, ai, tadinho, ai, ele já tá cansado, ai, meu neto, ai que isso, ai que aquilo. Por que as pessoas mudam essa atitude? Porque a gente muda, porque a gente tem conhecimento, porque a gente sabe lidar com a situação, a gente sabe proporcionar uma experiência de ensaio muito melhor do que quando a gente começou. E isso faz diferença, não só para o cliente, quanto isso ajuda a vender mais. Exatamente isso. E tem gente que às vezes não adquiriu o conhecimento certo. Tem gente que fala, eu já fiz vários cursos. A gente tem uma aluna que fez 19 antes do treinamento, e ela disse que só o treinamento fez ela mudar, só o treinamento transformou. Tem gente que deixou o conhecimento passar. Tava ali na cara dele, ele tinha tudo que ele precisava, ele podia entrar, ele tinha dinheiro para investir, tinha tudo. Mas ele deixou passar porque ele pensou, eu já sei tudo, eu não preciso de mais nada. O que eu posso aprender de novo ou de diferente, né? E aí depois ele viu um coleguinha dele e falou assim, cara, o que você fez? Eu fiz o treinamento, que acabou de passar na sua frente, só que você deixou passar. E o barco tá indo com pessoas que estão dispostas e você vai ficando para trás. Porque as pessoas vão remando junto, né? Então a gente tem que olhar para isso. A melhor maneira de alcançar a liberdade é adquirir conhecimento. A melhor maneira, o conhecimento te dá liberdade. Conhecimento te dá poder. Qual o poder? Poder de mudar a sua realidade. Conhecimento, seja em qualquer área, em qualquer coisa da sua vida, se você tem conhecimento, você vai resolver de uma forma muito melhor. Se você tem conhecimento, você sabe como agir, você sabe como lidar com as situações, você sabe como ou quando quebrar as regras, quando fazer diferente. Você pode ousar. Conhecimento é o que te dá poder para você ir além. Se você não tem conhecimento, em qualquer coisa na vida vai ficar difícil. E se você acha que conhecimento é caro, conhecimento é caro, meu Deus, conhecimento é caro. Experimenta a ignorância. Experimenta não saber. Tem muita gente quebrando porque não sabe que podia salvar o negócio por causa de uma coisa, por causa de uma vírgula em um lugar diferente. Por que a gente fala tanto em conhecimento? Porque em qualquer outra área não, em áreas, por exemplo, na medicina, é óbvio que você tem que estudar e tem que ter conhecimento. Se você vai ser um advogado, é óbvio que você vai estudar direito. Se você quer ser cabeleireira, é óbvio que você vai fazer um curso para aprender a fazer os cortes. Só que na fotografia, como hoje em dia está muito fácil comprar uma câmera, como a profissão não é regulamentada, é muito fácil você lá compra uma câmera e fala, pronto, eu sou fotógrafo. Sim, você comprou uma câmera, começa a fotografar, você pode dizer que é fotógrafo, porque não é uma profissão regulamentada. Diferente, por exemplo, da medicina, se você compra um estetoscópio e compra um jaleco e fala, sou médico. Não, você não é médico, você precisa estudar. Você está fantasiado. É uma fantasia. Você vai para o Halloween, para o carnaval, para o raio que o parta, mas médico mas você não é. Não pode ser. E na fotografia, não. A pessoa... Se hoje em dia a pessoa tem um celular e começa a fotografar ou fazer vídeo, ela pode ser um fotógrafo ou um videomaker e vender isso. Eu não estou dizendo para vocês venderem fotografia de celular, mas sim, é possível. Se você comprou uma câmera qualquer, você começa a fotografar, a ter clientes, você é fotógrafo. Então tá muito fácil, tá muito simples de ser. Só que o problema é, não basta equipamento, não basta ter próprios acessórios, não basta ter aquela mantinha linda, aquela headband, aquele baldinho, aquele caixotinho, comprar um puff, ou comprar uma iluminação, um flash, uma câmera, não sei o que, uma lente.
não vai mudar a sua vida se você não tiver o conhecimento para você saber o que fazer com essas coisas. Por isso o conhecimento é o poder. Porque hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem, se a Bel tiver um celular na mão, tiver uma mantinha qualquer, se ela nem tiver puff e pegar um bebê, ela vai conseguir fazer fotos legais, vai conseguir fazer posicionamento, vai conseguir fazer um monte de coisa, mesmo que a gente improvise. Por quê? Porque ela tem conhecimento. E de que adiantaria ela ter um monte de próprio acessório, todas as coisas legais na vida, e câmera e lente super, se ela não tem o conhecimento, ela ia pegar um bebê e não ia saber nem acalmar, nem posicionar, nem lidar com os pais, nem falar com a avó, nem lidar com as situações. Não ia adiantar de nada. Então, os acessórios, só vale a pena você ter, adquirir e dar um upgrade nisso e ter um equipamento melhor depois que você tiver conhecimento para saber usar eles. Então, o primeiro passo vem o conhecimento. E conhecimento é algo que ninguém tira de você. Conhecimento é o poder, gente. Para concluir aqui, não me estender mais nesse assunto, o único efeito colateral de se adquirir conhecimento é saber ainda mais. Essa frase é minha. Obrigada, de nada. E saber mais é sempre bom. Nunca é demais Saber mais. Olha, sempre agrega saber mais. Sobre qualquer... Nunca é demais saber mais. Nunca é demais. Nossa, já sei muito disso, chega, meu Deus. Não, sempre tem uma coisa melhor.